Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast, o ITCO-Cast, com o programa Complexidades, onde a gente vai falar sobre a gestão das cidades, o planejamento urbano. Convido vocês, junte-se a nós, enquanto esclarecemos dúvidas, desconstruímos mitos, comentamos histórias e como nos comprometemos com boas reflexões sobre a cidade. Complexidade, o podcast do ITCO. Curta, comente e compartilhe, Se você gosta, dá um oizinho aí pra gente, tá bom? Hoje aqui estamos com uma convidada muito importante, Fernanda Mendonça, arquiteta urbanista, especialista em mobilidade urbana, nós vamos estar falando muito, e a nossa co-entrevistadora, Carla Hermann, conselheira do ITCO, professora, está aqui também, arquiteta urbanista, professora, está aqui também nos ajudando nessa entrevista. Um olá para todo mundo, sejam bem-vindas, bem-vinda, Fernanda. Olá, Selomar, muito obrigada pelo convite, que seja um papo bem profícuo, porque vamos falar de coisas muito importantes sobre mobilidade, sobre cidade. Oi, Carla, obrigada pelo convite, que a gente possa aí acrescentar muita coisa boa para as pessoas pensarem sobre a cidade e a mobilidade. Um grande prazer estar aqui com vocês também, muito obrigada pelo convite, de novo, poder estar falando sobre assuntos que são tão importantes, E um prazer estar com a Fernanda aqui. Nossa entrevistada hoje, então, Fernanda Mendonça, arquiteta urbanista, pela PUC Goiás, doutora em mobilidade urbana pela UNB e mestre em projetos de cidades pela UFG. Especialista em transporte, trânsito e planejamento urbano e ambiental, professora da Faculdade IPOG e do Centro Universitário Uniaraguaia, consultora em mobilidade urbana do ITCO, nossa colaboradora. Foi também colaboradora aqui na revisão agora do Plano Diretor de Goiânia em 2019, assessorando a Câmara Municipal de Goiânia no eixo mobilidade. Ex-diretora de transporte e mobilidade urbana de Anápolis, responsável pelo projeto de corredores exclusivos e preferenciais da cidade de Anápolis. Consultora do Plano de Mobilidade Urbana de Anápolis, pela EGL Construtora. Então já trabalhou também com mobilidade na prática, Tem muita gente que às vezes tem conceito e tal, Então nós estamos aqui com uma figura super importante aí, arquiteto urbanista especializou nessa parte de mobilidade, Bem-vinda, e acho que a gente tem muita coisa para falar, E principalmente para esclarecer, Fernanda? Afinal, o que é mobilidade, acessibilidade? As pessoas às vezes têm uma dificuldade, às vezes quando fala em mobilidade, só fala do trânsito, o trânsito tem que melhorar, a linha verde, aquela coisa toda, Mas podia dar um panorama para nós aí sobre mobilidade e acessibilidade? Então, Selomar, acho que você tocou em dois pontos importantes. Primeiro, que a gente tem que conhecer a teoria, mas a gente também tem que praticar, E nada como a experiência da prática para a gente poder enxergar melhor como a gente pode aplicar a teoria. E aí vem as definições que a gente tem de mobilidade e acessibilidade. Porque, na verdade, a palavra mobilidade, hoje, para nós, nos dá um entendimento de transporte. Porque antigamente ninguém falava em mobilidade. Antigamente, que eu estou falando, assim, final do século XX, início do século XXI, se falava muito em transporte. Só que quando a gente usa a palavra transporte, isso nos remete ao automóvel. A partir do momento que as pessoas começam a refletir e ver a necessidade da cidade para as pessoas, isso vai mudando aos poucos e entra a palavra mobilidade, que na verdade não significa transporte, significa deslocamento. Então, a gente define mobilidade se apropriando desse termo para se referir aos deslocamentos como a possibilidade de deslocamento. Agora, quando eu falo acessibilidade, aí eu já estou falando da facilidade de deslocamento. Então, a diferença entre os dois é essa. Mobilidade é poder se deslocar, de qualquer forma. Mas quando eu falo de acessibilidade, eu já estou falando de facilitar para as pessoas que têm alguma restrição, seja ela um pai com carrinho de bebê, uma mãe, ou uma senhora idosa, ou uma criança, ou alguém que tem alguma deficiência na mobilidade, aí sim a gente vai falar de acessibilidade.
Muito bem, muito legal. Carla, quer comentar? E eu acho que é importante a gente perceber nessa fala da Fernanda, né? A gente entender a abrangência desse conceito de mobilidade e de acessibilidade na vida das pessoas, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está falando de mobilidade e acessibilidade quando se está falando em planejamento urbano e que isso é uma realidade distante, né? Que é um aspecto importantíssimo, né, tanto do ponto de vista legal, né, da gente garantir legalmente alguns aspectos, quanto do ponto de vista prático, de que a mobilidade, a gente garantindo mobilidade e acessibilidade, a gente está garantindo que o cidadão ele tenha garantido para ele um direito constitucional, né, que é o tal do que todo mundo defende, que é o direito de ir e vir. Né? Então, eu acho assim que é tão profundo esse negócio de mobilidade e acessibilidade que a gente tem que, né, cair, acho que a ficha para todo mundo e dos cidadãos de uma forma geral, que é uma forma de garantir o seu direito constitucional de ir e vir, né? Com certeza, e ainda mais um detalhe, né? A partir de 2015, o transporte passa a ser um direito social, porque até então, na nossa Constituição, ele não era garantido como um direito social. Educação, saúde, né, e outras coisas mais eram garantidas, mas o transporte não. E o que isso significa ter o transporte garantido como direito social? Que os governos, seja ele em nível estadual, municipal ou federal, devem prover o transporte a preços módicos, o que já preconizava a nossa Lei da Mobilidade de 2012, né, que nós devemos ter valores módicos, principalmente relativo às tarifas do transporte coletivo urbano. Isso é um problema, né? A gestão, a gente ouviu muito aqui, nós estamos em novembro de 2024, né? Então já temos o prefeito eleito de Goiânia, vários prefeitos eleitos em outras cidades, e uma discussão muito grande sobre a questão do transporte público, né? Então eu te pergunto assim, tanto para Goiânia, né, quais os enfrentamentos que nós teremos aqui, né, nos próximos anos para melhorar a qualidade do transporte, da mobilidade, né, não do transporte, né, da mobilidade, e também para cidades de pequeno e médio porte. Quais os enfrentamentos aí que a gente tem, que você tem visto, Fernanda? Olha, Silomar, a gente tem muita coisa para discutir sobre transporte, mas eu gostaria, sim, realmente de chamar atenção para o transporte coletivo urbano que a gente tem em Goiânia, porque nós podemos dizer assim que é a única cidade do Brasil em que o transporte nasce metropolitano. O transporte de Goiânia praticamente nasceu metropolitano. Nossa primeira linha foi Goiânia-Campinas, né? Mas depois ela vai começar a atender Aparecida. Então, já desde o iniciozinho, o transporte coletivo de Goiânia ele já nasce metropolitano. E em 2001 isso vira uma realidade, porque aí une governo federal, governo estadual e governo municipal para formar a Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo, garantindo que a cidade de Goiânia e as cidades do entorno tivessem aí a mesma condição de mobilidade no transporte coletivo. Então, muitas vezes a gente vê um inconsciente coletivo dizendo assim, o transporte é péssimo. As pessoas vão falar isso, porque o transporte coletivo, ele não te dá independência, ele não te dá status, você tem que obedecer uma série de normas, ele tem ponto de parada, ele tem transbordo, ele tem uma série de coisas. Mas por mais que a gente pense que muitas vezes o transporte não está evoluindo, veja bem, depois da pandemia, nós tivemos um acréscimo de muitos produtos, ou o que eu estou querendo dizer, de formas de integração diferenciada aqui em Goiânia. Isso sem contar que aí, novamente, falando que o governo do estado e o governo do município se unem para subsidiar o transporte coletivo de Goiânia, juntamente com as cidades do entorno, principalmente as duas maiores, né, Aparecida e Senador Canedo, e agora Trindade, colaborando no subsídio, e com isso foi possível manter uma tarifa bem relativamente barata, que é R$ 4,30 hoje, e muitos benefícios para as pessoas.
Então, o transporte coletivo ele é um desafio em todos os municípios, não deixa de ser um desafio para Goiânia, que já evoluiu bastante, mas a gente precisa perceber que só essa questão da institucionalização enquanto governo, estado e município juntos é que tornou isso possível. Se a gente for pensar São Paulo, isso não acontece. São Paulo, né, capital, a maior cidade do Brasil, lá a gente tem um sistema de transporte para a cidade de São Paulo e um para cada cidade do seu entorno. Belo Horizonte, outra cidade que tem também um transporte público de referência, não tem esse arranjo institucional que Goiânia tem, onde o governo do estado e o governo do município se juntam para fazer um transporte coletivo melhor. Então, continuam os desafios, né? A gente precisa entender que a complexidade do transporte coletivo não deixa a gente parar de pensar que eu preciso melhorar enquanto corredores para a cidade, porque desde o plano diretor de 2007 haviam previstos vários corredores de transporte que não foram executados, e a gente sabe que a maioria da população ela é transportada pelo transporte coletivo, e eu vi muitos viadutos sendo implantados na cidade e os corredores não foram. Então, isso quer dizer que, ao mesmo tempo que a lei preconizava, a lei da mobilidade, que nós devíamos priorizar o transporte coletivo, a gente priorizou o automóvel, porque eu não dotei minhas cidades de ciclovias interligadas e que tivessem um objetivo de origem e de destino, não construí os corredores, né? Eles foram sendo construídos assim, vamos dizer, precariamente, e não consolidamos isso aí. Então, quer dizer, tem muita coisa para ser feita. É importante a gente enxergar todas as melhorias, né? Recentemente nós tivemos todos os pontos de ônibus trocados, a gente teve o terminal de Isidória que foi finalizado, o terminal Paulo Garcia que foi construído, o BRT que finalizou finalmente, mas a gente não pode baixar a guarda, porque tem muita coisa a ser feita ainda. Mas eu acho que o Goiânia precisa ser visto como referência para o Brasil. Não podemos deixar isso para trás. Em função do arranjo metropolitano. Exatamente. Esse arranjo institucional que outras cidades do Brasil não têm e que Goiânia já, desde 1990, 2001, consolidou, mas já vem de muito tempo esse desenho institucional. Legal. E deixa eu te perguntar, até na primeira entrevista, no nosso primeiro episódio, nós conversando aqui com o Luiz Fernando, né, Cruvinel Teixeira, famoso Chibio, né, que fez o planejamento de Palmas, ele falou que, salvo engano meu, nos anos 80, né, ele veio a Goiânia, o Jaime Lerner, né, para falar um pouco, para ajudar nessa questão do transporte e tal, né, e ele planejou na época que o Goiânia deveria ter no mínimo de 7 a 8 eixos de transportes, né? E enquanto Curitiba evoluiu, já tem quase 18 eixos, nós ainda não chegamos no segundo, agora temos o BRT, né? Como é que você vê isso, né? Então, nós tivemos a grande oportunidade de ter os corredores de transporte coletivos nascidos juntamente com Curitiba. O nosso projeto do Corredor Anhanguera é do Jaime Lerner, né? Aquele primeiro, não esse que está aí agora, que efetivou as características do BRT, não 100%, mas tem a maioria das características dele é de um BRT. Mas você está muito certo, porque enquanto Curitiba evoluiu e serviu de cenário, inclusive para a criação do próprio BRT, porque o BRT nasce no Brasil, é importante a gente deixar essa evidência também, né? Foi aqui que o Henrique Penalosa, que era prefeito de Bogotá, veio conhecer o desenho de Curitiba e levar para Bogotá, que depois nasce a sigla BRT, mas nasce no Brasil. E Goiânia poderia ter seguido esse mesmo desenho já há muito tempo para vários corredores.
Mas a morosidade quanto ao destino de verba para o transporte público, ela é muito lenta e custou muito a esse governo do estado e município se acertarem para resolverem subsidiar e colaborar com o transporte. Então, eu vejo isso com bons olhos, acho que já evoluiu muito, mas os corredores preferenciais precisam ser priorizados. Então, a gente vê pela sua fala, né, Fernanda, que existe um planejamento, existe um traçado, né, e existe uma proposta, e que isso, por algum motivo, não consegue evoluir na medida em que outros lugares, né? E daí acredito também que isso cause a percepção na população, embora todas essas questões que você nos traga demonstre, né, que a gente evoluiu em termos de transporte público, mas traz uma percepção para as pessoas de que o transporte público de Goiânia não é bom, né? Considerando que eu me recordo. Você falou dos pontos de ônibus, eu me recordo que tem ponto de ônibus que a pessoa fica do lado de um poste, assim, né? Isso é verdade. Né? A gente como tem assim, local, né? Que não tem o equipamento. Como né? assim, né? O poste é o ponto de ônibus, né? Então, eu acho assim que são essas questões e talvez isso fique, né? Para quem está assumindo essa gestão e para os próprio legislativo, né, esse alerta de que existe um planejamento, existe essa tradição, existe uma questão pioneira e que a gente não consegue consolidar. O que eu acho que também dando uma continuidade nisso que você está dizendo, Carla, é que os nossos gestores não podem achar que porque acabou a gestão passada, que determinadas coisas não devem ter continuidade. Uhum. A minha gestão vai ser diferente. Não, tudo exige uma continuidade, né? O planejamento diz isso. Né? Mas você sabe que me impressiona também que todos os candidatos a prefeito de Goiânia, eu estou em Goiânia, eu moro em Goiânia há 28 anos, mais ou menos. 26, 28 anos. Em todas as campanhas políticas que eu acompanhei em Goiânia, em todas, o carro-chefe, eu não sei dessa última, não me recordo bem qual é o carro, foram os carros-chefes, mas eu acho que teve esse ponto, né? Porque eu vou melhorar o transporte público de Goiânia. E não consegue evoluir no ponto, né? Porque a gente tem uma expertise, a gente tem os corredores traçados que são importantes, que são, né? E não só isso, nós temos as ferramentas, né? Tem o plano diretor. Justamente. Bom, vamos dizer aqui que está faltando o plano de mobilidade, que Goiânia já parou, já combinou com determinados grupos, vamos fazer e não fizeram, e vamos dizer assim, impensável que uma cidade que trabalha mobilidade com a sua região metropolitana, que são 20 municípios, e não tem um plano de mobilidade, nós estamos pecando nisso aí. Mas o nosso plano diretor está dando subsídio a isso. Nosso plano diretor, ele aponta muitas diretrizes para a melhoria da mobilidade. Só que a gente precisa de recursos, né? E aonde que estão esses recursos? Provavelmente a gente consegue buscar do governo federal. O BRT ele foi todo um recurso do governo federal. Então, o que eu acho que nós precisamos é uma palavrinha muito simples, vontade política. Gestão, é fazer acontecer. Né? Você trabalhou com a gente, né, no plano diretor aqui de Goiânia e cuidou do eixo de mobilidade, né? A gente teve várias discussões. E uma das discussões, eu recordo, né, é que a gente falou que isso que você está colocando aí, que o plano diretor já dava, até o de 2007 já dava subsídios, que faltava era a gestão, né? Então, duas perguntas numa, né? O que o novo gestor tem que fazer, né? E quais são esses eixos que podem vir a solucionar e trazer mais conforto na mobilidade aqui de Goiânia? Sem dúvida, é colocar em prática a construção dos corredores exclusivos para o transporte coletivo. Nós precisamos parar de pensar em fluidez do automóvel e pensar em transporte coletivo. E uma coisa que eu não posso deixar de elencar, né? Calçadas. Olha,
o nome complexidades é perfeito para essa questão. Porque Goiânia tem lei de calçadas, tem as ferramentas para fazer acontecer, aí eu vejo o poder público retirar todas as árvores da Castelo Branco, colocar pisos de concreto que, segundo a lei, não são permitidos. Por quê? Trepidante. As placas pequenas é um concreto drenante, isso é excelente, isso é maravilhoso. Ou seja, é um concreto que permite a sucção da água, né? A água perpola por ele, né? Não é interpola, perpola por ele. Maravilhoso. Só que as placas pequenas, ele vai trazer para mim igual piso intertravado. Ele vai trazer trepidação para quem está na cadeira de rodas. Aí como que o poder público, tem uma lei onde está escrito não é permitido pisos intertravados ou similares, e eu arranco as árvores, arranco o piso e começo a colocar um piso que vai me dar uma trepidação para os cadeirantes. E, gente, vamos olhar as outras calçadas. Nós fizemos recentemente uma avaliação, uma aluna minha fazendo TCC fez uma avaliação das calçadas de um setor nobre de Goiânia, que é o setor Bueno, e a avaliação usando o índice de caminhabilidade do ITDP, que é uma ferramenta brasileira, ela conseguiu avaliação péssima. Então, se ela avaliar o setor Bela Vista... Aí, isso que eu fico pensando, quanto mais a gente anda para a periferia, pior vai ficar a nossa setor Bela Vista do lado daqui do Bueno, né? Eu moro no setor sul. Se for avaliar o setor sul, nem péssimo não vai dar, porque eu nunca vi tantos degraus e tanto buraco numa calçada. Ou seja, nós precisamos começar a pensar que as ferramentas estão aí, mas a gestão é que faz acontecer. Então, acho que o grande, Selomar, o grande desafio para o nosso próximo prefeito dentro da mobilidade é corredores exclusivos e calçadas melhores para o pedestre. E a gente falou em outros episódios que a gente precisa de exemplos, né? E a gente não vê, assim, projetos pioneiros, só vamos pegar determinado bairro ou determinadas ruas, né? E vamos fazer um projeto pioneiro de calçadas que vão servir de exemplo, né? Para a comunidade olhar e dizer assim, porque às vezes falta referência, né? Tem gente, numa cidade como Goiânia, nós temos uma diversidade cultural, uma diversidade profissional, né? Nem todo mundo é arquiteto urbanista e ligado à mobilidade e acessibilidade, né? Então, nós precisamos desses exemplos, né? O que a gente poderia fazer, né, o próximo prefeito aí, nesse sentido, né, de projetos de alguns bairros, como de repente pelo centro, que tem boas calçadas, apesar que o centro está muito bem servido, às vezes, pelo menos de tamanho de calçada, né? O que a gente pode fazer para estar melhorando isso, né? Os gestores, tem projetos, tem verba, como é que a gente pode resolver isso aí? Então, eu tenho visto uma coisa acontecer aqui em Goiânia que eu acho muito interessante, pertinente e ajuda a subsidiar, que são as parcerias público-privada. Nós temos aí diversas pracinhas aqui em Goiânia que eram depósitos de lixo, locais sem pavimentação, sem uso, e que, de repente, a iniciativa privada está ali fazendo um edifício próximo e ela tem aí o aval da prefeitura para poder edificar, urbanizar essa praça, né? E aí surgem pracinhas lindas, assim, com equipamento, com calçadas interessantes e tal. Então, por que não pensar em alternativas desse tipo? Eu acho, né, em caso de grandes empreendimentos, né, você falou bem, a região impactada pelo empreendimento, eu acho que nem é uma condição de parceria público-privada, eu acho que é uma contrapartida do empreendimento para a cidade, né? A gente tem tantas, e é uma forma também, nessas contrapartidas, de impactar o próprio projeto de arquitetura do empreendimento.
né? Com certeza. Com que esses grandes empreendimentos, esses grandes prédios, sejam eles comerciais ou residenciais, que eles façam parte da cidade, que eles não estejam à parte da cidade, né? Porque a gente tem, por exemplo, prédios que são eminentemente residenciais, ou é muro, ou é gradil, e o que é privado fica privado. No máximo que você vai ter uma calçada um pouquinho melhor, né? Isso. Mas se para novos empreendimentos a gente tem como contrapartida, e daí a gente, claro que tem que ver a legislação, né? Porque existe todo um processo de licenciamento, isso é possível, essa contrapartida. Que na abrangência, num raio de abrangência daquele empreendimento, que de fato haja uma, digamos assim, uma requalificação, uma reurbanização, no sentido que isso vá sendo multiplicado. Eu acho, inclusive, né, Carla, que a gente já tem essa ferramenta, que é o estudo de impacto de trânsito, sim, estudo de impacto de vizinhança, que na elaboração desse documento, que a prefeitura já possa colocar como uma contrapartida exatamente essa. A gente já viu aí alguns empreendimentos em que grande parte do entorno do empreendimento eles fazem melhorias, até porque eles vão trazer um volume de tráfego naquele lugar e que necessita realmente fazer algumas modificações no trânsito e tudo mais, e que poderiam ser, na hora de avaliados esses documentos, sugeridos pela própria prefeitura que coisas desse tipo fossem feitas, né, abrangendo um espaço maior, que não fosse só a pracinha da frente, ou que fosse a calçada do quarteirão. Né? E é nesse sentido que vem, eu acho muito interessante, né? Talvez não para uma disseminação em todos os casos, né? A questão das fachadas ativas nos prédios, né? Com certeza. E que você permite uma permeabilidade urbana, né? Trazendo mais segurança. Os conceitos de gentileza urbana, né? Porque hoje o que eu vejo em termos, né, de trânsito, de transporte, de acessibilidade nas calçadas, é que as nossas cidades não são gentis. Muito pelo contrário, as nossas cidades são hostis à nossa participação e a nossa, digamos assim, a nossa interação cidadã com esse ambiente urbano, né? Com certeza. Eu gostei da tua ideia, né, de começar pelas praças, né? Eu gostei muito dessa ideia de começar a requalificar elas, né, com calçadas. E uma ideia também que no episódio que a gente fez com o Paulo Renato, ele falou também que se a gente pegasse, por exemplo, todos os empreendimentos que têm mais ou menos 5 mil metros quadrados, sem contar a área de estacionamento, né, fazer um trabalho com esses empreendimentos para requalificar o seu entorno, né? Eu acho que esses dois já dariam uma cara diferente, porque a pessoa, quando você implanta, eu me lembro que a gente estava em Quirinópolis, você visitou, se eu não me engano, Quirinópolis comigo, né, lá. Eu fiquei impressionado que uma cidade pequena, a velocidade do trânsito, porque eles fizeram os trabalhos dos binários, tudo direitinho, mas as ruas ficaram grandes e as pessoas andam com uma velocidade muito grande. Quando eles quiserem implantar as calçadas, as faixas de segurança elevadas para você passar de uma calçada para outra, foi um problema muito grande, né? As pessoas não estão acostumadas com isso. Exatamente. E se a gente começar a trazer essa requalificação pontual, né, primeiro nas praças, depois a gente fazer um levantamento, né, de quem tem essas áreas construídas maiores, a partir de 5 mil, a gente tem que fazer um levantamento, se é 4 mil, 5 mil, e começa a fazer a revitalização disso aí, as pessoas começam a ter uma referência para suas casas. Com certeza. Porque elas acham que, mas outro bairro lá, eu tive lá no setor Bela Vista, um setor, né, muito bem localizado, as calçadas estão ruins, eu vou fazer minha rampa aqui. E aí fica, esquece que existe lei que diz como que deve ser feito, né? Mas eu acho que isso é um problema crônico aqui em Goiânia, é a falta de fiscalização. A alternativa da gente colocar piso tátil quando o dono do comércio precisa de um novo alvará de funcionamento, tudo, foi uma ideia brilhante. No entanto, se não tiver fiscalização, eu vou ter
pisos táteis que não conversam, que não se encontram, fora do lugar. Não, em rampa, né? Então, o pessoal bota a rampa na calçada e o piso tátil fica inclinado. Tá na lei. Né? Na lei é explícito isso, que na faixa de caminhabilidade, a faixa livre da calçada, você não pode ter a inclinação acima de 3%, que é a inclinação só para o escoamento da água da calçada. Uhum. Mas não, na hora que a pessoa vai fiscalizar para entregar o alvará, não está tudo bem, pois o piso tátil está ótimo. E não é assim que funciona. Né? Nós estávamos em sala outro dia falando sobre calçadas, e um aluno me perguntou, professora, vamos pegar esse projeto aqui e vamos avaliar. Era um projeto de calçadas. As rampas de acesso do automóvel, todas estavam inclinadas e com o piso tátil passando na faixa livre, do jeito que você está colocando. Isso é um absurdo. Aí ele falou assim, eu não sei por quê, professora, que esse projeto não passou na prefeitura. Eu falei, pelo menos na hora de avaliar o projeto ele não passou. Porque na fiscalização as pessoas fazem vista grossa. Então nós precisamos de fiscais comprometidos, né, que façam realmente cumprir a lei. Me desculpem aí os fiscais, mas a gente está vendo muita coisa. E aí eu vou atribuir a responsabilidade de quem tinha que fiscalizar e deixou daquela forma. Eu falava pro Luiz Fernando, né, no episódio que ele teve aqui com a gente, que não me surpreende o cidadão, o sujeito, a pessoa, colocar os obstáculos na calçada, né? Porque existe uma falsa percepção em razão de que quem mantém a calçada é o dono do lote, dá uma falsa percepção de que a calçada é da pessoa. Mas sou eu que estou... É a minha calçada. Sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que conservar. Por que a calçada não é minha? Né? Acho que você tocou num ponto importante. Então, eu acho que é uma falsa percepção, né? Essa ação de que quem constrói e mantém a calçada é o dono do lote lindeiro, né? Eu acho que isso é uma questão que tem sido... Eu vejo muita gente discutir sobre isso. A segunda questão, que não me surpreende do sujeito colocar a rampa, o obstáculo na calçada, porque, né, a gente tem uma cultura que está sendo cada vez mais arraigada, que cada um cumpre a lei que quer. Né? Essa lei não gosto. Não me favorece, não cumpro. Não, essa eu gosto. Essa eu acho legal. A lei não pegou. A lei que pega, a lei que não pega. Isso não me surpreende. O que me surpreende é o poder público deixar. É isso que você acabou de falar, né? Como que uma fiscalização urbana, se ela existindo, deixa um fato desse acontecer. Mas né? eu acho que a gente tem que bater mais nessa tecla. A calçada é um espaço público e é bom que a gente esteja aqui conversando, que é um podcast, que isso vai atingir várias pessoas, né? A calçada é um espaço público edificado pelo privado. E a rua, o leito carroçável, é um espaço público edificado pelo poder público. Novamente, eu estou dando prioridade ao automóvel, né? E aí vai acontecer isso mesmo. Se eu sou quem vai edificar o espaço público, eu não estou pensando que calçada é espaço público, a calçada é minha. Até em novos loteamentos, quem faz o sistema viário é o loteador, né? Isso. Mas quem conserva é o poder público. Exato. Por que a calçada não pode ser assim? Né? Eu sempre falo, por que na época de chuva todo mundo reclama que tem buraco na rua? E no dia comum, no dia a dia comum, ninguém reclama que tem buraco na calçada. Não, e é importante que as pessoas saibam, Selomar e Carla, que se uma senhora estiver caminhando, uma criança, uma senhora, um jovem, e ele cair na calçada, isso, segundo o nosso Código de Trânsito, é um acidente de trânsito. E, como tal, é responsabilidade da prefeitura arcar com os custos de hospital, de tudo isso. Eu falo que se as pessoas soubessem disso... Fosse mais divulgado, né? Porque está lá no Código de Trânsito. Está na lei, né? Está na lei. Não pegou. Mas, quando a gente vai estudar para poder tirar a carteira, ninguém lê essa parte, né? E também, vamos dizer a verdade, não é interessante eu poder público, divulgar isso aí, né? Não. Porque aí vai cair na minha responsabilidade. Alguém caiu, quebrou a perna...
ela pode cobrar da prefeitura? Sim. Por quê? Porque se tem buraco na calçada, foi porque a prefeitura não cobrou do dono da calçada, já que ela pede que o dono edifique a calçada, não cobrou dele que isso estivesse bem feito e tivesse manutenção. Que legal isso aí. A gente sempre ouvia falar... esses dias na calçada. A gente sempre ouve falar, nossa, se acontecesse nos Estados Unidos ia ter um processo, né? Então, quer dizer, nós já temos legislação... A mesma coisa, do mesmo jeito que quando tá chovendo, um vento forte, caiu uma árvore sobre um carro. Responsabilidade da prefeitura. Por quê? Porque é um acidente causado pela falta de averiguar se aquele vegetal estava em perfeito estado de permanecer ali. A calçada é a mesma coisa. O poder público não cuidou da calçada? Mas não é a responsabilidade dele. É sim, a fiscalização é dele. Aconteceu um acidente sobre a calçada, é acidente de trânsito. Igualmente, acidente com automóvel, eu posso sim abrir um processo e cobrar do poder público. É responsabilidade dele. Vai dar um corte muito bom esse aí, essa fala tua. Olha que informação fantástica. Vai dar um corte muito legal aqui, a gente vai até impulsionar, vamos impulsionar aí para chegar no cidadão, porque se a prefeitura não começar a se mobilizar pela necessidade da acessibilidade, né, pelo menos pelo erário lá, que vai ter um custo, né, disso aí. Acessibilidade, olha, a gente tem leis municipais, né, que é a lei das calçadas, e lá está muito claro. A gente tem normas técnicas brasileiras, NBR 9050, que é específica da acessibilidade. A gente tem a lei 10.097, 10.047, que fala sobre acessibilidade, direito das pessoas. E a gente quer dizer, as ferramentas são todas. Sim. E além da acessibilidade, estava lembrando aqui um outro ponto, né? Como o foco é tão grande no carro, nós temos iluminação nas vias para os carros, mas na calçada você anda, às vezes é um breu. Nossa, mas que lembrança boa, né? Sinalização de faixa. A gente fala iluminação na escala do pedestre. A gente olha aqui, o carro tem luz própria. Para que eu preciso de uma iluminação para a rua? Eu não tenho para a calçada. Né? Se a gente for olhar, olha só, aqui em Goiânia a gente tem iluminação na escala do pedestre na T63. É porque tem a ciclovia. E ali, para a bicicleta, ela vai ter que estar na escala do pedestre. Né? Em outros lugares de Goiânia, quando você sai na rua à noite, é escura a calçada. E na insegurança, pega ali e a gente não tem iluminação na escala do pedestre. E tem mais uma outra coisa, né, que a gente vai debater agora, vai ser no próximo podcast, que é sobre meio ambiente, né? Apesar de já Goiânia ter ganhado algum prêmio sobre arborização, né, cidade verde e tal, nós estamos no Centro-Oeste, é uma cidade quente. Para você andar também na calçada, né, você precisa de ter um ambiente, né, com certeza, agradável para a caminhada. Eu acho que é até interessante a gente tocar nesse ponto, né, porque por que Goiânia tem esse viés de quarta cidade mais arborizada do mundo e tal, mas é por causa dos parques. Nós temos muitos parques, muitas conservas, áreas de conservação, mas se a gente for olhar a arborização da via, ela, cada dia que a gente vê as pessoas substituindo grandes árvores, mas é porque estraga a calçada, isso, aquilo, por arbustos, né? E o que acontece com o arbusto? O arbusto, ele não dá a mesma sombra que a árvore dá, ele cresce menos, mais lentamente. Então, esse é o negócio, né? Nós precisamos pensar na área urbana, porque as ilhas de calor, até pedi para o professor Nilson outro dia os mapas de calor de Goiânia. A área central de Goiânia está superaquecida, né? Porque é ali onde eu tenho a maior impermeabilização, o maior volume de carros emitindo gás carbônico, né, circulando, então esquenta mais. Então, eu preciso cuidar dessa arborização urbana. Então, a calçada não é só se ela está em boas condições, né? Eu tenho que ter iluminação, vegetação, né? Para eu... porque aquele negócio, às vezes, eu fico imaginando que as pessoas, a calçada não é importante porque ninguém anda na calçada. Claro, se eu não tenho iluminação, se eu não tenho arborização... Se eu não tenho um pavimento... Eu vou andar 100 metros de carro. Né? É porque as pessoas acham que
cidade que as pessoas usam a calçada, tem que ter muita gente andando. Mas todos nós, em um determinado momento de nossa vida, usamos as calçadas, né? Todos somos pedestres. Todos somos pedestres. É verdade que Goiânia nasce em 1935, na década em que a indústria automobilística está vindo para o Brasil, e isso vai dar um upgrade para o automóvel. E ao contrário de São Paulo, Rio de Janeiro, tem muita gente andando na calçada, porque foram cidades que nasceram antes da existência do automóvel. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente é pedestre. E aí a gente quer as garantias que o espaço do pedestre esteja em perfeitas condições de uso, né? Muito legal. Eu acho que tem outros aspectos assim também, né? Sobre a calçada, né? Sobre o espaço público de uma forma ampla, né? Tanto em relação ao sistema viário, quanto em relação a outros espaços públicos, como praças e parques, mas, né, como a gente havia comentado anteriormente, né, é um tema que é muito grato a nós falar sobre a questão da calçada, né? Porque a calçada é o primeiro patamar, o primeiro degrau de expressão, né, da cidadania. Exatamente. Não é? Então, por exemplo, se eu não tenho uma calçada que permita isso, de fato, a gente... essa expressão da cidadania, ela vai ficando prejudicada em outros patamares, né? E a gente tem falado muito também, Fernandinha, sobre a questão do uso privado do espaço público. Então, nesse contexto, eu queria te perguntar, né, a pergunta de milhões. Já? Já. Pergunta de milhões. Estacionar o carro na via pública é uso privado do espaço público? Com certeza, não tem a menor dúvida, né? Além de que, né, o nosso poder público está perdendo em termos de arrecadação quando ele permite isso sem colocar um custo para isso, né? A gente tem alguns estacionamentos em áreas nobres de Goiânia, principalmente ali na Jamel Cecílio, que é R$16 a hora. Isso me deixa assim, porque é próximo do meu banco, me deixa assim indignada, porque toda vez que eu vou lá, eu tenho que pagar R$16. Mas eu fico pensando que o poder público deixa as pessoas estacionarem nas vias e não cobra nada. Às 8 da manhã até às 6 da tarde. Mas, e eu acho que é aí, né, que as pessoas têm uma falsa impressão ou uma falsa percepção de que elas estão perdendo direitos, né? Na cobrança do estacionamento. Sim, porque o espaço é público, então eu posso, né? Ele me pertence. Só que daí a gente entra num outro patamar, né? Que quem tá usando aqueles 5 metros, como é que é? É 5 por 2,5? 5 por 2,5. Aquele 5 por 2,5, geralmente é um único veículo de uma única pessoa. Durante as 8 horas do dia, porque eu sou, sei lá, um profissional que eu trabalho aqui perto, enfim, e eu coloco o meu carro lá de manhã e eu só tiro à noite. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que é uma falsa percepção, né? É um cabo de força ali equivocado, né? Então eu não vou mais poder estacionar no espaço público. Vai, mas vai ter um custo para isso. Com certeza, eu acho que a gente não tem nem que ficar assim com preocupação de que isso vai trazer um ônus, porque eu acho que o exagerado carro tem que ser taxado, sim, para ele ajudar a pagar a mobilidade. Porque a gente tem dado tanto privilégio ao automóvel, retirado privilégio de outros modos. Isso. E a lei, gente, a lei da mobilidade já diz, prioridade aos modos não motorizados e depois aos modos coletivos. E nós só estamos dando prioridade aos modos individuais. Veja bem, a nossa área azul de Goiânia é do século passado. É do papelzinho. É do papelzinho. É do agente de trânsito. Agora vamos valorizar, né, o vereador Anselmo Pereira tem um projeto de lei, né, para a criação dessa área azul já digital. E
E uma outra coisa, né? Se o transporte coletivo está perdendo passageiro, né? As pessoas estão deixando de usar, é porque elas podem deixar o seu carro às 8 da manhã e retirar às 6 da tarde. No momento que eu tiver uma área azul, eu estou fazendo também uma política de incentivo ao uso do automóvel. Ao uso do transporte coletivo, né? Ao desincentivo do uso automóvel. Né? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Nós estamos já indo quase para o nosso final aqui de podcast, né? Quase estamos chegando a 50 minutos, aí, em torno de 1 hora. Falasse um pouquinho disso, né? Porque às vezes parece que é uma restrição do teu direito que a Carla colocou, né? Mas eu quero usar aqui, tá aqui, é público, mas eu tenho que dividir com todas as pessoas que precisam também usar os serviços que estão aqui no entorno dessa calçada, né? Então, assim, você transformar em área azul, você arrecada, ajuda o transporte coletivo e incentiva ao transporte coletivo. Antes da Fernandinha comentar, eu vi, não sei se foi ontem, se foi hoje, um colega nosso arquiteto que também tem ali um canal de comunicação em termos da questão, né, dessa educação urbanística, que ele coloca o seguinte, né, porque a gente acha que o modo individual de transporte ele não tem custo dentro do sistema de mobilidade, e o maior custo do sistema de mobilidade, em termos de conservação de vias, em termos de uso do espaço público como privado para os estacionamentos, o maior custo, se for computado, não é do transporte público, é do modo individual de transporte. O transporte público é um transporte sustentável. Né? Mesmo que a gente fale assim, mas o combustível dele, o diesel é mais poluente que a gasolina, mas normalmente a medição da poluição é feita por pessoas. O transporte público, ele transporta no mínimo 60 pessoas por veículo, enquanto o automóvel individual em Goiânia transporta 1,3 pessoas. Então, a emissão de gás carbônico pelo carro é muito maior do que pelo ônibus, vendo nesse sentido. E a gente também não pode esquecer que quando eu começo a taxar o automóvel, esse capital que vai surgindo, ele vai ser investido na mobilidade. E nós estamos precisando urgentemente aqui em Goiânia, coisa que a gente estava comentando aqui antes, né, antes da gente começar, é melhorar o sistema de trânsito no geral, né, ter investimentos de tecnologia para o trânsito em Goiânia. Olha, nós temos aqui em Goiânia, o Juvenil, colega meu, sempre me disse isso. Há muito tempo a gente trabalhou em Anápolis juntos. Ele dizia assim, Goiânia tem todos os semáforos inteligentes. Sim, mas não existe inteligência sem a interação com os outros elementos da inteligência. Então, essa parte a gente não precisa mais preocupar. Mas como que eu vou fazer esse semáforo inteligente trabalhar a favor da mobilidade urbana? É dotar a secretaria de sistemas, né, inteligentes, ou seja, monitoramento do trânsito. Olha, eu acho que todos nós já passamos por isso, né? Goiânia, o semáforo, o tempo de semáforo verde, vermelho, ele funciona a mesma coisa de manhã, à tarde e à noite. Sendo que os nossos semáforos aceitam programações diferenciadas. Mas como que eu vou fazer essa programação? Vou ter que fazer manual? Cadê a minha central de controle operacional do trânsito para monitorar isso daí? Aqui em Goiânia a gente tem onda verde feita manualmente. Se faz onda verde manualmente, como que eu posso, né, monitorar todos esses aspectos sem ter investimentos na secretaria? Então, trabalhar com a constituição de uma evolução para estacionamentos, áreas de estacionamento, áreas azuis, que a gente chama, ela vai contribuir para um incentivo para a gente poder dotar a nossa Secretaria de Mobilidade Urbana de mais tecnologia. Gente, a gente tem as mais diversas, as mais diferentes tecnologias para
controle do transporte na cidade como um todo. E a gente está falando de transporte em geral, individual, do ônibus, né? Poder dar prioridade para o ônibus no corredor de transporte, no BRT. A gente não tem isso. Isso é uma exigência do BRT e a gente não tem priorização para os semáforos do BRT. Por quê? Porque eu preciso de investir em tecnologia, isso não é barato, mas eu posso tirar da própria mobilidade o que vai subsidiar esse investimento em tecnologia. Legal. Já indo para os finalmente, né? Passou rápido, né? Nossa, conversa boa. Muito ligeiro. É muito rápido. Quando a gente vê, e ainda faltou tanta coisa para falar. Mas eu tenho uma pergunta aqui que você começou a falar, Essa né? é de bilhões. Então é de bilhões, né? Em termos, então, de mobilidade, acessibilidade, né? Que patamar nós estamos em relação ao Brasil, Goiânia, né? Nós estamos muito longe ainda. Você falou aqui de várias coisas importantes que a gente precisa ter. Uma central, né, de gestão, de integração, né? Para controle do trânsito. Nós temos que melhorar nossos eixos de transporte, né, aumentar eles. Nós falamos da questão da acessibilidade das calçadas, de melhorar as calçadas. Não sei se eu esqueci de mais alguma coisa, né? Tudo isso colocando assim, né, passar uma régua. Como é que nós estamos? Como é que Goiânia está? Então, logo no começo a gente falou muito de transporte coletivo. Eu falei que Goiânia estava anos-luz na frente das cidades, né? E, ao contrário, quando a gente fala de calçadas, quando a gente fala de trânsito, a gente fala de acessibilidade, Goiânia está anos-luz atrás dos outros. Então, tem muita coisa para ser feita. Acho que o novo prefeito tem um desafio enorme pela frente, né? Pensar que nós não podemos dar mais prioridades aos transportes individuais. E quando eu estou falando de transporte individual, a gente não pode esquecer a automóvel e a moto. A gente já fez muita coisa por esses dois, né? Acho que ainda tem coisinhas a serem feitas, sim. A gente não pode esquecer que o motociclista é um elemento vulnerável, né? Que ele tem uma velocidade maior, ele é mais ágil, mais rápido, mas também é um transporte individual, é um transporte que polui muito, e então a gente está, nesse sentido, aqui em Goiânia, há anos-luz atrás das outras cidades. Precisamos investir maciçamente em controle do trânsito, em investigação, se as velocidades viárias estão sendo cumpridas, porque isso é uma coisa muito importante. O DENIT já estabelece para nós vias arteriais 60, vias coletoras 40, mas será que isso está sendo cumprido? Ou as nossas ruas, que são até generosas, estão possibilitando às pessoas altas velocidades, né? E aí a moto, que é muito ágil, nessa hora a gente não vê, né? Que a moto implementa velocidades e um acidente com moto e pessoas vai trazer realmente um custo muito alto para os nossos hospitais, para a saúde pública em geral. Então, Selomar e Carla, eu acho assim, o desafio está posto para o novo prefeito. Ele precisa buscar recursos para isso. E existem grandes possibilidades. A gente não pode deixar de continuar investindo no transporte público e trazendo novas ideias para o transporte público, mas nós precisamos pensar muito nos outros modos de transporte, na acessibilidade, nas calçadas, na questão do estacionamento, que é muito antiga, e realmente investir para que a gente tenha uma cidade muito melhor. E gestão de trânsito, você falou, nós estamos anos-luz. Quem seria a nossa referência para a gente olhar assim, olha, nós temos que ir no caminho de qual cidade você... Olha, a gente tem muitas cidades que já são referência nesse sentido, né? A própria São Paulo tem sido referência, porque São Paulo, desde a emissão das notas técnicas, né, cada ação que São Paulo implementa para a melhoria da gestão do trânsito, ela emite nota técnica, ou seja, são exemplos que a gente pode seguir, né? Mas a gente tem muitas cidades no padrão de Goiânia que hoje tem um trânsito muito mais elaborado, evoluído, né? Ribeirão Preto, por exemplo, é menor que Goiânia, mas tem um trânsito muito melhor. Então, a gente precisa realmente ir buscando esses exemplos em outras cidades para
que a gente possa melhorar. E tem muita coisa para melhorar. Bom, Fernanda Mendonça, né, arquiteta urbanista, doutora em mobilidade. Prazer estar aqui de novo contigo, grande amiga e colaboradora também com a gente. Carla, muito obrigado de novo por estar aqui, né, colaborando com a entrevista com a Fernanda. E a gente está encerrando aqui mais um podcast, né, do ITCO-Cast, Complexidades, falando sobre cidades. Se você gostou, né, curta, comente, compartilhe, né, por favor. A gente conta com vocês aí, com a audiência. Um grande abraço e até o próximo episódio.